Hey guys, how are you? Just give me 1 second. Let me admit everyone. Let's just wait a few minutes and I'm gonna talk to you about some stuff, yeah? Então vamos esperar só uns minutinhos para ver se o pessoal vai entrando. Como que funciona a gravação aberta? A gente precisa entender que essa é uma gravação pro curso, certo? Então, enquanto eu estiver gravando, eu vou deixar vocês com o microfone mutado, só para ficar mais fácil aqui a gravação, tudo para correr tudo bem. E depois, no finalzinho, eu vou abrir o microfone para a gente bater um papo, tá? Então, a princípio, eu vou só deixar esse microfone fechado para eu conseguir, let me admit everyone, para eu conseguir dar essa aula, tá? Então, isso aqui vai ser uma gravação para aula, então só para não ficar interrompendo e tal. E aí, no final, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o conteúdo, inclusive, vocês fiquem à vontade, tá? Chat here, coloca no chat essas infos. Ok. Áudio mutado. So, áudio mutado até a finalização da gravação de aula para o curso. O microfone será aberto no final. Ok. Cool. I think that will be enough so everybody can see it. Great. So, what else I need to tell you guys? Recadinho para vocês logo de começo, que é o que a gente está batendo muito na tecla, eu e a Luíse, tá? Até antes da gente começar essa aula, eu já vou falar para vocês. A intenção é que vocês vejam como que funciona a aula. Eu quero muito que vocês vejam como que funciona na prática, como que vocês podem ensinar inglês para o pequeno de vocês, aprender inglês para passar aquilo naturalmente para as crianças, tá? Então hoje a gente vai começar na primeira semana do bebê. Então, assim, eu sei que pode ser que muita gente aqui já tenha filhos maiores, por exemplo, já tenha os filhos mais velhos, mas a ideia é que vocês vejam o conteúdo, como que funciona, como que seria na prática você aprender alguma coisa, você aprender algum contexto em inglês e passar para o seu filho, tá? Então a gente vai começar na primeira semaninha do bebê. Eu e a Luísa, a gente foca muito em desenvolvimento, né? Então as pessoas acham que criação bilíngue é só falar inglês. Então tem aquela coisa de, então eu vou ensinar as cores, eu vou ensinar os números, meu filho sabe o alfabeto. A gente pensa muito ainda em escola de idiomas, né? A gente ainda consegue ter muita visão de ensinar um segundo idioma para a criança. E, na verdade, não. Quando a gente fala de criação bilíngue, a gente está falando de criar o seu filho em outro idioma. Para você criar o seu filho em outro idioma, você precisa fazer o que você faria em português em inglês, tá? Ou nas duas línguas, ou saber misturar. Tá, mas o que importa ali é você entender o que fase que seu filho está passando para você conseguir estimular da melhor forma, né? Então, quando a gente sabe, você entende a criança, você entende que fase que a criança está passando ali, é muito mais fácil dar um estímulo para ela. Você junta o útil ao agradável, você sabe o que ela está necessitando naquele momento para se desenvolver e você estimula ela em outro idioma, não tem problema qual idioma. Só que dessa forma é mais fácil para a criança absorver aquilo. Por quê? Porque você vai estar dando um estímulo para ela que ela precisa, ela vai estar naquela fase, ela vai estar sugando aquilo de você, tá? Então, primeira coisa aqui, let me share my screen with you. I'm gonna start, yeah? Então, assim, vou fazer uma introduçãozinha do curso de novo, né? Então, como se eu estivesse abrindo aqui a aula agora e estivesse gravando. Então, eu vou começar com uma introdução, vou compartilhar a tela e aí eu vou seguir a aula, tá? Vou seguir a aula como eu seguiria. Carol, mas, sei lá, se eu errei, por exemplo, falei alguma coisa, teve algum erro, eu vou parar e vou repetir de novo, e depois eu faço os cortes, tá? Então, eu quero que vocês entendam como seria a aula, mas eu vou fazer a edição depois disso aqui ainda. Tá? Então, se tiver algum erro, se eu precisar parar, se eu precisar voltar, se eu der uma engasgada, eu vou voltar
E só para vocês entenderem a dinâmica do negócio, como que seria a gravação para o curso, tá? Então, aí eu vou fingir que não tem ninguém aqui. Let me minimize this. And minimize this. E aí vocês vão assistir isso. Espero que vocês tirem proveito. Tem bastante vocabulário, tem bastante coisa que eu quero que vocês aprendam. Mas eu quero que vocês entendam aqui na prática como é aprender inglês para ensinar para o pequeno, ok? So I'm going to start now and let me pin this here. Okay, and minimize this. Great. Here, expand. Great. So I'm going to start in 1, 2, 3. Hello, Mama and Papa Bear. Welcome back. Today, we're going to start a new thing. Today, we're going to start the week by week material. A gente vai ver um material diferente agora. A gente vai voltar lá no comecinho. A gente vai voltar na primeira semana do bebê. O material tá lindo. A gente vai falar, vai pegar os marcos do bebê, os marcos de desenvolvimento do bebê, e vocês vão aprender a estimular em inglês. Vai aprender a estimular o seu bebê em inglês de acordo com os marcos que ele precisa atingir naquela semana específica, ok? So let's do this. I'm going to share my screen with you. First thing that I want to show you here is this little thingy here. So let me put this up and this close. Okay. So this is a checklist, yeah? So 0 to 3 month milestones checklist. Então, todos os marcos aqui, que estão aqui nesse PDF, eles são apoiados pelas descobertas da Academia Americana de Pediatria. Então, a gente está se baseando nisso, tá? Por que eu coloquei isso daqui para vocês? E a gente vai falar sobre todo o vocabulário, eu vou colocar o áudio para vocês na plataforma também de todo o vocabulário, a tradução, para vocês entenderem o que é o quê, mas é para vocês se acostumarem com esse vocabulário desde o comecinho ali do bebê, tá? Desde o dia que o bebê nasceu, primeira semana, para vocês se acostumarem. Então, de 0 a 3 meses, a gente tem alguns marcos que precisam ser atingidos, né? E aí vocês vão se acostumar com esse tipo de vocabulário, tá? Então, a gente vai fazer isso aí até 3 anos, pelo menos, eu já tenho feito. Então, até os 3 aninhos, a gente vai conseguir fazer essa tabelinha aqui para a gente treinar vocabulário de marcos de desenvolvimento da criança mesmo, tá? Então, é literalmente juntar desenvolvimento infantil com inglês, tá? Então, a gente vai trazer as duas coisas aqui. Então, a gente tem aqui, ó, motor skills, sensory, communication and feeding. Então, tem alguns marcos que o seu baby precisa atingir até os 3 meses. Isso aqui, don't worry about it. I'm not gonna go through them right now. Eu não vou um por um, eu não vou ler um por um aqui agora, para não ficar muito longo, mas eu vou colocar o áudio de um por um para vocês e a tradução também na plataforma, tá? Conforme a gente for tendo essas aulas, esse vocabulário aqui vai ficar easy peasy, lemon squeezy para vocês, tá? Então, a gente não precisa focar muito nele agora. O nosso foco vai ser a primeira semana, a gente já vai começar com a primeira semana ali, tá? Daqui a pouco isso aqui tá facinho para vocês, vocês já vão saber o que é tudo. Depois, conforme, não depois, mas conforme a gente for assistindo e fazendo as aulas. Oh, great! Let me go here now. So, that's our new material, week by week. It's never too early to start playing games to help your child reach their sensory, communication, feeding, and motor milestones. So, não, nunca é cedo demais ou tarde demais. Não, it's never too early, sorry. So, nunca é cedo demais para a gente começar a brincar com o seu bebê de uma forma que faça com que o seu bebê seja estimulado a atingir aqueles marcos que ele precisa, tá? Então, são brincadeiras simples. And let's go now. Here, we have the introduction, yeah? So, I really wanted to read that now. So, então, os marcos são pontos de verificação comportamentais ou físicos no desenvolvimento das crianças à medida que elas crescem, certo? Então, todos os marcos de desenvolvimento são validados pelas descobertas da Academia Americana de Pediatria. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu não estou falando do nada, eu estou falando baseado na Academia Americana de Pediatria, tá? Então, na Academia Americana de Pediatria. Não é nem aqui do Brasil, mas é de lá. Por quê? Para a gente se acostumar com o vocabulário de lá. Então, é óbvio que a gente precisa, o seu bebê precisa ter um acompanhamento
pediátrico. Então, eu só quero que a gente traga o inglês para o mundo de vocês, tá? Então, é só para vocês terem uma noção da onde que eu estou me baseando, da onde que eu estou baseando tudo isso, tá? Da onde eu estou pegando essa base para a gente falar aqui. And here, a introdução, só que é importante lembrar, tá, que habilidade é algo adicional a ser desenvolvido. Então, a gente tem os marcos e tem as habilidades adicionais ali, que são coisas que a gente vai precisar desenvolver, certo? E essas habilidades são importantes porque analisam o comportamento geral do seu filho para avaliar o seu progresso. É importante lembrar que certifique-se de ajustar para a prematuridade. Então, quando aqui, obviamente, a gente está falando week 1, aqui vai ter os marcos ali que você precisa atingir, mas eu não estou levando em conta aqui um bebê prematuro, por exemplo, tá? Então, a gente está falando de desenvolvimento infantil, mas eu quero muito que vocês entendam que, mas o meu filho é prematuro. Não vai ser exatamente esses marcos que ele vai seguir, tá? Então, é muito importante que vocês saibam dessa parte, que a gente deixe bem claro isso, tá? Então, a gente vai falar sobre estímulos, sobre como estimular ali de acordo com o que é esperado daquele bebê ali naquela fase, mas eu não estou levando conta bebês prematuros, certo? A gente vai trazer o inglês ali para o contexto, mas não estou levando em conta bebês prematuros, ou seja, vai ter bebê prematuro ali que vai demorar um pouquinho mais para atingir alguns marcos, certo? Ok, so let's start. Week 1. A gente vai começar na primeira semana. Primeira brincadeirinha aqui para a gente fazer. Tummy to play. Tummy to play. Tummy é barriguinha, certo? É barriga. Barriguinha para brincar. Por que tummy to play? Eu tenho uma expressão que é muito usada em inglês, que é back to sleep, tummy to play. Então, as costas para dormir, para deitar, para dormir, e a tummy to play. Então, as costas para dormir e a barriguinha para brincar. Então, quando a criança está de costas, né, está deitada de costas, é porque é para dormir. Quando ela está deitada de bruços, né, é porque é para brincar, tá? Então, é só uma expressãozinha que eles usam bastante. Então, o game que a gente vai fazer aqui, mesmo com um bebê de uma semaninha, e óbvio que um bebê de uma semana, a gente não vai fazer da mesma forma que faz com um bebê de 6 meses, but tummy to play helps baby develop core strength. Helps baby develop core strength. Então, aqui, esse tummy to play, esse tummy time, né, ajuda o bebê a desenvolver força na musculatura. Core é toda essa parte aqui, tá? Abdômen, o peitinho, chest, né? Então, toda essa parte aqui da frente é o core strength. Então, o tummy time é importante para isso. Por isso que a gente vai usar assim desde a primeira semaninha de uma forma muito leve, obviamente. Então, pouquinhos minutinhos, subir um pouquinho. And what can we say? What can we tell the baby? O que a gente pode falar? O que a gente pode conversar com a criança ali naquele momento? Vai lá, frasezinha simples, ó. Primeira é você repetir essa frase para a criança mesmo, para o bebê ali. Back to sleep, tummy to play. Let's turn. Então, essa pode ser uma frase de efeito, por exemplo, toda vez que vocês forem começar a fazer o tummy time. Então, eu posso repetir isso aqui? Eu converso com o bebê, Carol? Conversa. Né? A gente conversa com o bebê até na barriga, que dirá depois que sai dela. Então, a gente começa a desenvolver, estimular a criança ali na segunda língua desde a primeira semana, desde o primeiro dia. Tá? Então, tem algumas frases que vocês podem usar nesse momento. Toda vez que vocês forem fazer o tummy time, é isso aqui, vocês podem falar isso aqui, ó. Back to sleep, tummy to play. Let's turn. Então, back to sleep, tummy to play. De costas para dormir, de barriga para brincar, né? Let's turn, vamos virar. E conforme você vai falando, let's turn, você vai virando o bebê. Então, uma coisa que é importante você saber logo de cara é que a gente não, mas a criança aprende por assimilação, ela vai adquirir a língua ali por assimilação. Então, tudo que vocês forem falando, tenta fazer ação ao mesmo tempo, tá? Por mais que a gente esteja falando de um bebê de uma semana, cria esse hábito, tá? De toda vez que eu falar alguma coisa, eu falo e faço ao mesmo tempo.
ok? So, back to sleep, tummy to play. Let's turn. Aí vai virando o bebê devagarzinho. Outro detalhe importante, o sonzinho do S, tá? Não é sleep, é som da cobra e continua. So, back to sleep, sleep, tummy to play. Let's turn. Beleza, o que mais que eu posso falar, Carol? It's tummy time. It's tummy time. It's tummy time. Yay! Então, é hora de deitar de barriguinha para baixo. É hora de ficar de barriguinha para baixo, tá? É hora da barriguinha para baixo. E esse yay é só um tipo, um eba, uhul, tá? Que aí a gente vai introduzindo também ali desde o comecinho. So, it's tummy time. Yay! O que mais que eu posso falar, Carol? Preciso conversar com meu filho, né? Preciso conversar com meu bebê. Eu posso perguntar, how does it feel? How does it feel? How does it feel? Então, você está perguntando, tipo, como que tá sendo? Como que você se sente? Como que é? Como que tá a sensação de estar virado para baixo, né? De bruços. Muito provavelmente, o seu bebê vai odiar no começo, né? É super normal. Então, how does it feel? Eu estou perguntando um como é em relação à sensação, tá? How does it feel? Então, eu quero saber qual que é a sensação ali para o bebê estar de barriguinha para baixo. Ah, Carol, mas por que eu tenho que ficar perguntando? Para estimular a língua, né? A gente estimula a língua. Se o bebê vai responder, não. Então, o que eu costumo fazer muito? Fazia, né? Porque a Sophie já é grandinha. Mas eu falava, eu perguntava e eu mesmo respondia. A gente não faz isso em português? A gente faz uma perguntinha para a criança e a gente mesmo responde quando ela ainda não fala. Se você já tem um inglês mais legal, esse é um tipo de exercício que você pode fazer também, tá? Então, você perguntou alguma coisa para a criança, você mesmo responde, tá? How does it feel? Do you like it? Is it good? Good. Say good, mommy. Sabe? Então, você fica respondendo ali como se a criança estivesse respondendo. Isso aí vocês vão fazer por um bom tempo, tá? Que mais que eu posso perguntar? Muito provavelmente seu bebê não vai estar gostando, né? Então, eu posso perguntar, you don't like it? You don't like it? You don't like it? Você não gosta? Você não está gostando? You don't like it? You don't like it. You don't like it. Junto tudo. You don't like it. You don't like it. Tá? Você não gosta? Então, aqui, isso é papo para General English, que tem lá na plataforma, que a gente vai falar sobre essa posição aqui dessa pergunta, tá? Dessa estrutura de pergunta. Porque se muito provavelmente você fez curso de inglês na sua vida, você vai olhar uma pergunta dessa e vai falar, nossa, mas tá errada, o do, you, don't não teria que vir antes do you, blá, 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 e vai ficar toda confusa aí. Então, se essa é uma dúvida sua agora, eu não vou estender esse assunto aqui, mas dá uma olhadinha lá no General English, tá? Que a gente fala do inglês do zero lá, então desde o comecinho, desde o A1, então vai ter toda essa parte lá. Então, nem grila com isso agora, mas é uma forma de você perguntar ali para a criança, você não tá gostando, você não gosta? You don't like it, you don't like it. What else? Aí você vai responder, né? Você vai continuar ali a conversa, porque se o seu bebê não tá gostando, você pode dar uma explicação para ele. It's just because your back and neck muscles are not very strong yet. E aí, presta atenção na entonação, tá? A voz, como que a gente fala com o bebê? É sempre mais doce, sempre mais suave, tá? Então, aqui eu tô falando, ó, é só porque os músculos das suas costinhas e do pescocinho ainda não estão muito fortes, tá? Por isso que ele provavelmente não tá gostando. Então, você dá aquela explicação. E aí, quando você tá falando, lembra que a gente fala e faz a ação? Eu posso falar, it's just because your back, e aí eu vou encostar nas costinhas do bebê, and neck, e aí eu encosto no pescocinho, muscles. Esquece esse C aqui, a gente não pronuncia esse C, tá? So it's just because your back and neck muscles are not very strong yet. Okay? Let's do it again because it's a very long sentence. É uma frase bem longuinha, então vamos de novo. So, it's just because your back and neck muscles are not
Oops. Very strong yet. Então, de novo aqui, ó. Strong, strong yet, tá? So it's just because your back and neck muscles are not very strong yet. It's just because your back and neck muscles are not very strong yet, baby. Okay? Que mais que eu posso falar? You're gonna get there. You're gonna get there. Você vai chegar lá, né? Tipo, vai ter uma hora que suas coxinhas vão tão fortes, seus músculos das coxinhas vão tão fortes, os seus músculos do pescocinho vão tão fortes. So, you're gonna get there. You're gonna get there. Você vai chegar lá. You're gonna get there, vocês vão poder usar para absolutamente qualquer contexto, tá? Você vai chegar lá. You're gonna get there. You're gonna get there. Você vai conseguir, ok? Você vai conseguir, você vai chegar lá. You're gonna get there. You're gonna get there. E aí, quando eu vou falar naturalmente, eu não preciso falar get there, né? Não preciso separar essas duas palavras. É uma coisa só. Get there, tá? Get there. Eu ignoro o primeiro Tzinho ali e vou diretão pro there. So, you're gonna get there. You're gonna get there. Ok? O que mais que eu posso falar? Let's start with, sorry again. Let's start with a few minutes at a time. Let's start with a few minutes at a time. Vou falar rapidinho agora. Let's start with a few minutes at a time. At a time. Okay? Let's start with. Sonzinho do TH, língua no meio do dente. Sonzinho da panela de pressão. Sabe quando a panela de pressão dá aquele chiadinho? So, let's start with a few minutes at a time. Let's start with a few minutes at a time. Então, vamos começar só com alguns minutinhos de cada vez, tá? Você tá dando uma explicação ali pro bebê. Você tá falando sozinho? Tá falando sozinho. I know. Yeah, but you need to. So, let's start with a few minutes at a time. Que mais? Do you think it's enough? Do you think it's enough? Mommy think it's enough. Mommy thinks it's enough. So, mommy, oh, sorry guys. So, mommy thinks, tá? Depois eu vou arrumar aqui para vocês. É mommy thinks, tá? So, do you think it's enough? Do you think it's enough? Mommy thinks it's enough. Mommy thinks it's enough. Então, o que eu tô perguntando? Você acha que já é o suficiente? Você acha que já tá bom? Porque a mamãe acha que já tá bom. A mamãe acha que já é suficiente, tá? Mamãe ou papai ali. So, do you think it's enough? Mommy thinks it's enough. Okay? Good. So, what else? We can do face-to-face. Face-to-face. Cara a cara, certo? So, helps babies strengthen core muscles and achieve developmental milestones. So, a gente vai ajudar o bebê a fortalecer os músculos centrais e alcançar marcos de desenvolvimento, certo? O que é o face-to-face? Ficar cara a cara ali com o bebê e conversar com o bebê. Okay, so what can we say? What can we do? Here, I might just lie down for a while. I might just lie down for a while. I might just lie down for a while. Então, eu acho que eu vou deitar um pouquinho aqui só por um tempinho. Você falando, certo? Então, você vai deitar em uma posição ali apoiado por um travesseiro, alguma coisa, e vai colocar o bebê ali no seu chest, no seu peito, tá? E vai ficar cara a cara com ele, bem pertinho com ele, para poder conversar, para poder cantar, qualquer coisa do tipo, de forma que vocês criem essa conexão, tá? Então, só para vocês começar ali a brincadeira, eu posso dizer I might just lie down for a while. Por quê? Porque é muito comum e muito importante a gente descrever as coisas, né? Descrever o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. Você conversa com o bebê sobre absolutamente tudo. Sobre o que você está fazendo, sobre o que você vai fazer, sobre o que você fez. Você vai conversando porque é uma forma de vocês trabalharem tempos verbais com a criança, desde o começo, tá? Então, a criança precisa adquirir toda a língua, certo? Para ela adquirir toda a língua, ela precisa entender o padrão da língua, então você precisa saber usar os tempos verbais. Então, por isso que eu adoro o exercício de ficar descrevendo as coisas, descrevendo o que você vai fazer, descrevendo o que você está fazendo, descrevendo o que já fez com a criança,
tá? So I might just lie down for a while. I might just lie down for a while. Let me place your tummy down on my chest. Let me place your tummy down on my chest. Então, de novo, eu estou descrevendo, estou falando ali para a criança o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Let me place. Esse place é colocar. Quando a gente usa a palavra place, eu estou falando que eu vou colocar com cuidado. Tá? Então, toda vez que eu uso I'm gonna place this right here, I'm gonna place that right there, a palavra place dá o sentido de que eu vou colocar algo, ou alguém aqui no caso, em algum lugar com cuidado, tá? Cuidadosamente. So, let me place your tummy down on my chest. Deixe-me colocar sua barriguinha aqui no meu peito, tá? E você vai virando a criança, vai virando não, mas vai pegando a criança, colocando ali em cima de você. See, now you're face to face, não é face, não é face, não, tá? Face, como se fosse um S ali, face. See, now you're face to face and we can have a chat. See, now we're face to face and we can have a chat. Então, assim, viu? Agora a gente está cara a cara e a gente pode bater um papo. So, see, now we're face to face and we can have a chat. We can have a chat, tá? Mommy or daddy is holding you firmly so you don't roll off. Mommy or daddy is holding you firmly so you don't roll off. Então, a mamãe e o papai tá segurando você ali com firmeza para que você não caia, não role, né? Roll off, cair ali no seu colo, tá? Roll, rolar, off, por quê? Porque o bebê tá on your chest, tá? Então, se o bebê tá on your chest, o oposto vai ser off, ok? So, what else? So again, mom and dad is holding you firmly so you don't roll off. Então, você só tá descrevendo ali a situação para o bebê, tá? O que você pode perguntar? Do you feel safe? Do you feel safe? Oh, do you feel comfy? Do you feel comfy? Você se sente seguro, confortável? Do you feel safe? Do you feel comfy? Comfy é só um jeitinho bonitinho de falar comfortable. Comfortable, tá? Então, com bebê, com criança, a gente acaba usando comfy, som do M, fecha a boca, comfy, ok? So, do you feel safe? Do you feel safe? Do you feel comfy? What do you want to talk about? What do you want to talk about? O que é wanna? Junção de want com to, certo? So, what do you want to talk about? Eu simplesmente posso falar, what do you want to talk about? What do you want to talk about? Aí, pronúncia aqui, que eu vejo muita gente falando talk, não é talk, pronúncia do T. Pronúncia não, mas o som do T, tá? E eu não pronuncio esse L, eu não falo esse L. Então, vai ficar talk, 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 ok? So, what do you want to talk about? What do you want to talk about? Tá? Do you, quando a gente fala de reduction, de reduzir som, do you geralmente fica ja. What do you want to talk about? What do you want to talk about? What do you want to talk about? Ja wanna talk about. What ja wanna talk about? What do you want to talk about? Ok? Para vocês treinarem também. Então, você vai perguntar ao bebê, o que você quer falar, né? Sobre o que você quer conversar com a mamãe, com o papai? Que mais você pode perguntar? How was your night? How was your day? How was your night? Então, vamos supor que você está fazendo isso de manhã, né? Você vai perguntar como foi a sua noite. How was your night? Se você está fazendo isso no finalzinho da tarde, você pode perguntar, how was your day? How was your day? Como que foi o seu dia, tá? How was your night? How was your day? Que mais? Do you want mommy to sing? Do you want mommy to sing? Do you want mommy to sing? Do you want daddy to sing? Você quer que a mamãe cante? Você quer que o papai cante? E mais vocês podem perguntar, do you want mommy to tell you a story?
Do you want mommy to tell you a story? Do you want mommy to tell you a story? Do you want daddy to tell you a story? Tá? Então, você quer que a mamãe faça tal coisa? Estrutura. Do you want mommy to? Verbo, complemento, certo? E aí, vocês podem usar qualquer verbo aqui, falar sobre qualquer coisa aqui. Você quer que a mamãe cante? Você quer que a mamãe brinque com você? Você quer que a mamãe te conte uma história? Tá? Canta para a criança, leia uma historinha, pega um livrinho, tá? So, that's the second one. Third and last one that you can do at week 1. Então, o terceiro e o último que vocês podem fazer ali para estimular na week 1 é get to know baby, get to know baby. Quando eu falo get to know, eu estou falando de conhecer alguém a fundo, tá? I really want to get to know him. Eu quero muito, né, conhecer ele ali de verdade, quero bater um papo, quero saber quem ele é. Isso que é o get to know, get to know. And you need to get to know your baby, right? You need to get to know your baby. Você precisa conhecer o seu bebê. So, helps you connect with your baby. Então, vai ajudar você a criar aquela conexão ali com o bebê. Outra palavra para isso é bond. Bond, so helps you bond with your baby, tá? What can you say? Here, I love getting to know you. I love getting to know you. Eu amo conhecer você. Nossa, mamãe tá amando conhecer você. Papai tá amando conhecer você. De verdade, tá? So, I love getting to know you. I love getting to know you. I love getting to know you. Look at that. Look at that. Aí você começa a passar a mãozinha aqui assim, ó, na boquinha da criança. Look at that. Is that a smile? O bebê vai sorrir com uma semana? Óbvio que não, mas a gente precisa conversar com o bebê, certo? Certo. So, look at that. Look at that. Is that a smile? Is that a smile? Is that a smile? E você vai saber que não é, mas fala, oh, that's adorable anyway. That's adorable anyway. Então, é adorável de qualquer forma, tá? Então, look at that. Look at that. Veja só isso, né? Tipo, veja isso. Is that a smile? Is that a smile? Isso aqui é um sorrisinho? Is that a smile? Aí você mesmo responde porque você sabe que não, né? So, oh, that's adorable anyway. That's adorable anyway. Então, é adorável, é coisa mais fofa do mundo, de qualquer forma. Beleza? What else? Let me check. Let me check. E aí eu não preciso falar let me. Let me. Let me. Let me check this. Som dizer. Let me check these tiny little fingers. Let me check these tiny little fingers. How many have you got? How many have you got? Let me check these tiny little fingers. How many have you got? Então, deixa eu olhar aqui, deixa eu verificar, deixa eu olhar esses dedinhos, né? Minúsculos. Tiny, minúsculo, tá? Pequenininho. How many have you got? How many have you got? São quantos que você tem? How many have you got? Let's count together. Let's count together. Ignora o T aqui, ó, do count. Vou direto para together, tá? Let's count together. Let's count together. Vamos contar juntos. Então, você está encostando no dedinho e eu estou falando, né? Ai, que dedinho bonitinho, enquanto eu estou encostando no dedinho. Por quê? Eu falo e faço, certo? So, let me check these tiny little fingers. How many have you got? Let's count together. Aí vai começar. 1, 2, 3, 4, até o 10. Ok? What else? These, de novo, plural. These feet look just like buns. These feet look just like buns. I'm gonna eat them. I'm gonna eat them. Então, aqui, ó. These feet, esses pezinhos, né? Esses pés. Look just like buns. Buns é pãozinho, tá? Então, aqui não tem bisnaguinha, né? Então, a gente pode usar a palavrinha bun, que são pãozinhos. Pãozinhos não, pãezinhos, tá? So, esses pés parecem pães. These feet look just like buns. Eles são iguaizinhos ali, os pãezinhos, tá? I'm gonna eat them. I'm gonna eat them.
eu vou comê-los, né? Então, eu vou comer ali o seu pezinho. Do you like when I touch your eyebrows? Do you like when I touch your eyebrows? Então, fazia muito carinho na sobrancelha da Sossô, né? De bebezinho, assim. So, do you like when I touch your eyebrows and your forehead? E aí você fica fazendo carinho no rostinho da criança. Continua com outras partes do rosto. And what about your nose and your mouth and your cheek? E aí a gente vai trabalhando ali as partes da face em inglês de uma forma totalmente simples, né? Simplesmente fazendo carinho e perguntando se a criança gosta que você tá tocando, fazendo carinho ali, tá? So, do you like when I touch your eyebrows? Do you like when I touch your eyebrows? And your forehead. And your forehead. You're wiggling. Wiggling é se mexendo, tá? So, you're wiggling. É se mexendo de uma forma meio, tipo, do jeito que os bebês se mexem, sabe? Tipo uma minhoquinha, sem padrãozinho. This is wiggle. Wiggle. Okay? So this is wiggle. So you can say, you're wiggling. Are you happy? Aí, sei lá, you were crying. Você tá falando, o bebê começou a chorar. You were crying. Você tá descrevendo o que tá acontecendo. Are you sad? Are you hungry? E aí eu descrevo ali e pergunto, você tá se mexendo, você tá chorando, você tá triste, você tá se mexendo, você tá com fome, sabe? Tipo assim, então eu venho e trago emoção ali também. So you're wiggling. Are you happy? You're wiggling. Are you happy? I'm absolutely in love with your face. I'm absolutely in love with your face. Eu estou absolutamente apaixonada pelo seu rosto. I'm absolutely in love with your face. O que eu fazia muito também com a Sossô era cantar. E nessa parte do Get to Know You, nós, principalmente recém-nascida, gente, aquela música do Bruno Mars, do When I See Your Face, there's not a thing that I would change, because you're amazing just the way you are. Eu cantava muito para ela. E é um trechinho que eu gosto muito, serve tanto para criança, para menina quanto para menino. Se for menininho, ao invés de eu falar cause girl, you're amazing just the way you are, eu vou falar cause boy, you're amazing just the way you are, certo? Então, eu cantava muito essa partezinha para ela, e aí conforme ela ia crescendo, de vez em quando eu simplesmente falava. So, when I see your face, there's not a thing that I would change, because girl, you were amazing just the way you are, tá? Então, quando eu olho o seu rosto, não tem absolutamente nada que eu mudaria, porque garota, você é incrível, maravilhosa, exatamente do jeito que você é, tá? Então, para mim, aqui faz todo sentido entrar com... Nem se você não gosta de cantar, eu gosto de cantar mesmo sem saber cantar, adoro cantar, né? Para vocês, dos vídeos aí, vocês sabem que eu canto toda hora mesmo. Sei cantar? Não, mas eu adoro cantar. Então, eu cantava muito para ela, muito mais do que agora, inclusive. Preciso voltar, né? Então, é uma partezinha que se encaixa muito aqui, a musiquinha do Bruno Mars, The Way You Are. Yeah, so feel free to sing to your baby because I'm sure he or she is gonna love it. Yeah, so that's the end of week 1, and let me stop sharing here. And I really hope you like it, and I'll see you on the next video. Bye bye. Okay, great. I need water so bad. So that was it. That was week 1. Yeah. Let me see here something now. Great. Guys, do you know what I don't know? How to unmute you guys. I think I did. Check if you got the message. Pronto, eu acho que eu liberei o microfone de vocês. Alguém confirma para mim? Não tenho certeza, porque eu não sei se eu sei fazer isso. Guys? Let me see if it's working.
Oi, desculpa, o que você perguntou? Ah, tá. Era só para saber se o áudio já estava funcionando de vocês. Eu não sabia se eu Sim, tinha. sim, Ah, sim. agora sim. Foi. Agora eu tenho Deu certeza. certo. Ok, great, amazing. So, guys, that was week 1. Então, como eu falei, eu vou fazer desde o comecinho, desde a primeira semana. Geralmente a gente vai fazer 3 brincadeirinhas ali, pelo menos nesse comecinho, que ainda é muito novinho, e eu sei que pode ser uma sobrecarga para os pais no começo, né? Eu sei que é tudo muito, muito novo, é muito louco. Eu lembro como se fosse hoje a minha cara de zumbi. Então, quando a gente traz esse tipo de conteúdo, a gente precisa pensar não só no bebê ali, mas também nos pais, né? Que está vivendo uma nova fase. Então, por isso, toda semaninha ali, a gente vai trazer 3 coisinhas que vocês podem fazer para incluir isso ali na vida do bebê desde o comecinho, tá? Então, a gente já tem aulas aqui sobre como estimular na gravidez, que a gente pode começar a estimular na gravidez. Então, a Luíse fez essas primeiras aulas sobre o que fazer na gravidez e como que a gente estimula na gravidez. E aí, agora eu vou seguir com o semanal, né, do bebê, trazendo bastante vocabulário, coisas mais simples, mas sempre focando no desenvolvimento mesmo, ok? So I really hope you like it. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula? Ou sobre o método, ou sobre qualquer coisa? You guys can go ahead and ask me, ok? Vocês podem me perguntar, fica à vontade para perguntar. Ninguém tem dúvida de nada? Wow, you guys are amazing. Pode conversar comigo? Ninguém vai conversar comigo? Go ahead, Priscila. Oi. Não, é que eu estava tentando tirar o mudo, mas só você consegue tirar o nosso mudo. Acho que por isso que as pessoas não falaram. Mas a minha pergunta é: eu tenho uma filha de 3 anos. Então, seria mais ou menos dessa forma que você fez a aula hoje? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona, só para vocês terem uma noção da plataforma, tá? É que assim, depende muito de qual contexto que a gente está trabalhando, tá? I'm gonna share my screen with you. Eu vou fazer o sharing aqui, só para vocês entenderem como que funciona o programa de acompanhamento. Então, depende muito do contexto, mas basicamente, sim. Então, assim, ó, essa é a plataforma, essa aqui é o home, tipo a página inicial. É como se fosse uma rede social, isso aqui, tá? Então, tudo que eu for postando, tudo que for entrando ali, aqui nessa parte inicial vai aparecer em ordem para vocês, tá? E aqui tem eles separados, ó, tem todo o conteúdo separado. Então, start here, vai ter toda a parte de introdução que vocês precisam entender sobre o curso, sobre o que, né, o que fazer, ó. Parte de mindset, temperamento, rotina. Aqui tem a parte do daily routine, morning board, que é aquele material visual para vocês imprimirem. Então, essa parte aqui toda de introdução. Aí, você falou que sua filha tem 3 anos, né? A gente pode pensar em algumas coisas. Então, aqui nessa introdução, você já vai entender mais ou menos aonde que você tem que seguir, por onde que você deveria começar. Então, por mais que a gente fala de curso, né, são vários cursos em um, você precisa saber que eu vou entrar em qualquer aula e ela vai fazer sentido para mim. Por quê? Porque você não precisa dar uma continuidade, sabe? Então, assim, eu entraria aqui no preschoolers, por exemplo. Então, preschoolers, 3 to 5, você vai entender aqui, ó. Você vai entender toda o que tem por trás ali dessa fase, né, específica para tua filha, que é 3 anos de idade, né? Você vai entender toda essa parte aqui, ó, como as crianças realmente aprendem uma língua, começando com o seu nível. Então, aqui você já vai entender, poxa, eu tenho esse nível, é assim que eu preciso começar, né? De acordo com a idade da sua filha. Overstimulation, básico de estimulação para alfabetizar, pré-alfabetização. Então, aqui a gente vai entrando com o começo de tudo, tá? Então, primeiro a Luísa sempre dá toda essa parte mais conceitos do bilinguismo e como que você pode fazer naquela fase, depois eu entro com vocabulário. Tá, entendi toda essa parte. Aí como que eu faria? Eu vou analisar, que eu sempre falo para os pais. Qual que é a minha rotina com a criança? Eu sempre gosto de começar com rotina. Nem tanto desenvolvimento, a não ser que seja assim,
bem no comecinho, que é a primeira semana do bebê, por exemplo, eu vou começar com rotina. Por quê? Porque eu preciso entender qual é o tempo que eu tenho com meu filho. Se eu só tenho a parte da manhã, eu vou entrar aqui inside the house, dentro de casa, e eu vou procurar qualquer conteúdo que seja, que eu possa trabalhar na parte da manhã. Qual que é a parte da manhã? Waking up, acordando, getting up, levantando, né? Então, como que você acorda a criança, como que você pede para ela levantar. Ó, então só para vocês terem uma noção, ó, aqui. Seu waking up vai ter o vídeo explicativo, vai ter todo o material, tá? Material sempre aqui na primeira aula, ó. Então, módulo 1, daily routine. Material sempre vocês vão encontrar aqui. Então, eu tenho daily routine songs, tem a playlist ali para vocês. Let me admit this person here. Deixa eu ver se abre o material. Às vezes não abre porque é pesado. Vamos lá, só para vocês entenderem o material no contexto também. Então, aqui, ó, waking up. Let me put this on the other side. Então, eu tenho acordando. Aí eu vou ter o vocabulário, né? E aí eu vou te ensinando o que você vai fazer com aquele vocabulário ali naquele começo, né? Como que você acorda a criança em inglês. Aí a gente vai colocar alguma informação útil, vai colocar algum link de vídeo. Getting up, então é bem detalhadozinho, assim. Como que você pede para a criança levantar? Como que você dá banho na criança? Como que você... Sabe, tipo assim, bem detalhado. Então, eu preciso analisar primeiro qual é a rotina que eu tenho. Então, se eu falo para você que você precisa seguir uma ordem, não vai fazer sentido, porque às vezes eu te falo, não, assiste em ordem ali, e você não tem a rotina da manhã, por exemplo, com a criança, certo? Então, não faz sentido nenhum. Então, você vai inside the house, você vai analisar. Falei, poxa, eu tenho esse nível de inglês, eu vou começar dessa forma, a minha rotina é essa. Eu tenho a parte da manhã, eu vou assistir todo o conteúdo da manhã, é dessa forma que eu vou introduzir, porque eu já sei como fazer, porque eu assisti aqui na idade da minha filha, como que eu tenho que começar a introduzir. Então, a gente passa várias situações. Ah, sua filha tem 3 anos, mas a sua filha tem 3 anos e você já fala inglês com ela, sua filha nunca teve contato com inglês antes, você tem inglês, você já tem inglês bom, você tem 0 de inglês, sabe? Tipo assim, primeiro você faz a sua análise, e depois, sabendo disso, você já vai saber como começar, tá? Então, aqui, ó, coisa pra caramba, e a gente sempre tá colocando coisa para vocês estimularem naturalmente, né? Como que eu coloco isso no meu dia a dia? E nas aulas, é que com o bebê é muito só vai ser vocês falando, né? Mas numa aula, por exemplo, com uma criança, é outro tipo de insight que eu vou te dando. Fala assim, e a criança que não entendeu aqui? O que eu posso fazer? O que eu faço? Como que eu contorno? Blá, 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 blá. Então, assim, cada contexto, cada conteúdo é bem diferente, mas a base é mais ou menos isso. A base é eu te dar toda essa parte, tudo que você poderia usar ali naquele momento, tá? Carol, mas fica engessado. Já vou voltar nessa parte do engessado, mas só para mostrar para vocês. Então, tem aqui, ó, go outside the house, então fora de casa. Então, desde no carro, como que vocês podem estimular no carro, no parque, no parquinho, na praia, lá. Alfabetização. Não começa com a alfabetização aqui também, vocês vão entender. A Luísa faz muita masterclass ao vivo, nessa parte de alfabetização, ela faz encontro ao vivo, ela prefere fazer os encontros ao vivo, tá? E aí a gente começou agora em julho um General English, a pedidos mesmo. Então, ao invés de a gente focar só no inglês ali para os pais e aquele contextozinho de dia a dia, eu estou voltando, assim, do 0, assim, 0 mesmo, tipo, what's your name? Estou voltando. E nas aulas que a gente está fazendo, só que a gente está fazendo tudo ao vivo também. Essas aulas do General English, ó, começaram agora em julho. A gente está fazendo tudo ao vivo. Por quê? Porque eu passo para vocês aquele conteúdo que a gente, né, teve contato na escola de idiomas lá, tudo mais, e eu vou mostrando para vocês, tá? Mas vocês vão aprender isso. Como que eu passo isso para a criança naturalmente? E a gente vai pensando em contextos ali para passar aquilo para a criança, tá? O que mais que tem? Ó, tem o Say Hello, você vai se apresentar, vai falar um pouquinho de você. Tem o Book Club. Tem muito conteúdo. E aí, dependendo do contexto, até que vocês ganham gratuitamente se tornando aluno, tá? Então, dependendo do contexto, a gente vai mudando a forma do vídeo também, do material. Então, depende muito, tá? A base é mais ou menos aquilo, mas vai depender do que precisa. Que eu ia falar, ó, Learning Activities and Printables, Learning Through Play, essa parte de brincadeiras.
Então, a gente tem as brincadeiras mais clássicas ali, tipo esconde-esconde, ride a bike, é brincar de, sei lá, de polícia e ladrão, red light, green light, esse tipo de coisa. Amarelinha, pular corda, como que é o nome daquilo? Marbles. Bolinha de gude, isso. Então, tem todas as brincadeiras mais clássicas, songs and rhymes, então vai ter playlist, vai ter um guia ali para vocês mesmo com música e tudo mais, trecho de filme, e aqui que eu queria mostrar para vocês, esse aqui, ó, How Can I Say, que é o espaço mais usado, inclusive, dos alunos, tá? Então, aqui, não adianta, como eu falo que é um programa de acompanhamento, não adianta te dar um material que é teoricamente engessado, e eu quero que vocês entendam que no começo não é natural, talvez, né? E aí ele vai ficando natural conforme você vai usando. Mas tem situações que é óbvio que eu não vou pensar para colocar num PDF, porque são situações com crianças, né? Tipo, e aí vocês têm liberdade para me perguntar, tá? Então vocês têm liberdade de perguntar sobre absolutamente qualquer coisa. Ah, vocabulário para o dia de vacina. Eu queria a versão da minha mãe mandou em inglês. Vocabulário, sei lá, acessório de bebê. Lá. Qualquer coisa que vocês precisarem usar, em que vocês estão inseguros, vocês vão me perguntar aqui, tá? E tem a parte do Ask for Feedback também, vocês ficam livres para postar aqui também e mostrar o desenvolvimento do filho de vocês, mostrar alguma coisa que vocês queiram mostrar ou pedir um feedback mesmo, tá? Então aqui, ó, acho que foi esse post que foi muito legal, ó, da Ju. Ah, hello, eu sempre faço a seguinte fala com o meu pequeno, aí ela descreveu a situação para mim. Então, olha, eu faço assim, assim, assado, tal, só queria confirmar se o uso dos verbos está de acordo. Né? Então, ela me passou uma situação que ela faz, e aí pediu o feedback, aí eu vou lá e passo, tipo, de tudo que ela falou, a única coisa que estava erradinha aqui era duas coisinhas que eu grifei, tá? Então, aí um monte de gente se inspirou, ó. Aí vem os alunos e falam, seu que I love it, também vou usar, já irei usar por aqui, amei, entendeu? Então, é um se inspirando no outro mesmo, então é realmente uma comunidade bem legal. Aqui alguns links para vocês, mas essa aqui é basicamente a plataforma, tá? Vira uma rede socialzinha aqui de vocês. What else? Alguém tem alguma pergunta? Respondi a sua pergunta? Deu para ficar mais claro como que ficaria? Renan tá falando, minha esposa descobriu hoje a gravidez. Minha esposa descobriu hoje a gravidez. Já posso adquirir o curso, já te sigo há um tempo, mas agora que posso colocar em prática, já estou entrando em choque. Meus parabéns, congratulations, Renan. Tá em choque por quê? Que delícia, ó. Mais um baby bilíngue pra gente. Você já pode, é isso que eu falei para você lá. A gente tem toda a parte de pregnancy e a gente vai começar bem do comecinho também com os bebês. Então, assim, eu sempre aconselho quem tá grávida entrar já. Por quê? Porque você tem um tempo para se preparar, tá? Depois que o bebê nasce, é uma loucura no começo. Então, se você já tem tudo muito bem estudado, como que funciona todo o processo, o que você tem que fazer, você já tem vocabulário, você já pegou, na hora que o bebê nasce, é só fluir, né? Agora, se você espera o bebê nascer para adquirir o curso, por exemplo, você vai esperar uns belos meses aí para comprar de verdade. Você vai esperar dar uma baixada nos ânimos na casa, né? Porque os primeiros meses são complicadinhos mesmo. Então, se você não entra agora, por exemplo, primeiro que você vai pagar mais caro depois, né? Eu falei para vocês que dia 1º o valor vai aumentar, né? Então, até dia... Vai se mesmo até 30 ou 31? Deixa eu ver, nem sei. 31, ó, hoje é dia 27. Até 31 vocês têm a oportunidade de entrar no valor que tá, que é 1.297. A gente tem a opção de boleto parcelado em até 24 vezes também. Toda vez que o pessoal participa de alguma aula comigo, de uma aula ao vivo, eu sempre falo, gente, ainda apresentei vocês com o kit do Kiris Box, né? Que, sei lá, acho que o valor dele avulso, nem sei, 160, 197 reais, uma coisa assim. É salgadinho o preço do kit. Já nem lembro, mas é alguma coisa assim. Aí vocês têm ganha a conta do Epic. Epic é esse site aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Epic e do Vux. Epic. E vocês ganham o Vux também. Então, assim... Deixa eu mostrar. Não, it's not this. It's not this. Deixa eu ver se eu consigo login for you. And get Epic.
Só para vocês entenderem o que é o Voox e o que é o Epic. Okay, great. Login. Let me share my screen with you. Here, so this is us. Ai, não sei se eu vou conseguir, porque eu nem lembro minha senha do Epic aqui agora. Enter Educated Meio. Tá salvo? Não tá salvo. Ai, gente, não. Mas o Voox, vou mostrar para vocês o Voox. O Voox é esse aqui, ó. Então, ele tem livros animados, sabe? Ele tem animações de... Eu sou viciada, eu sou extremamente apaixonada por isso aqui, mas é uma biblioteca imensa de livros. Deixa eu até stop sharing, eu vou mostrar para vocês aqui, porque tá sem som. Share sound. Aqui, ó. Então, ele tem uma biblioteca gigante de livros, ó, animados, tá? E você pode adquirir a versão física, mas tem alguns livros aqui geralmente são bem caros dessas animações aqui. Mas é uma forma de vocês... Ó, de vocês estimularem tela aí de uma forma saudável, né? De uma forma com qualidade, com toda qualidade. Is a unicorn. And horse is, well, not. Então, esse aqui é o Voox, que vocês ganham também o acesso, vocês aprendem como ganhar o seu acesso aqui no Voox, depois que vocês viram alunos, tá? Então, é uma biblioteca gigantesca. O Epic é mais ou menos a mesma coisa, só que ele é... Nossa, eu precisava lembrar a minha senha aqui, que eu tenho salva no celular, no computador eu nem sei. E o Epic é mais ou menos a mesma coisa, de livros também, uma biblioteca gigante de livros, só que ele não é animado, tá? Então, é como se fosse o livrinho mesmo, e alguns têm áudio, alguns é um read aloud, que eles mesmos leem para você, tem todo o áudio lá, e alguns você precisaria ler, tá? Então, todo começo de mês, eu faço um calendário lá, todo bonitinho, do que vocês precisam trabalhar com a criança, usando o Epic, então é bem legal. Tá? O Voox, se eu não me engano, é quase R$300 o acesso por 6 meses, ou R$300 o ano, não me recordo, tá? E o Epic é mais ou menos nessa faixa também. Então, assim, tudo isso a gente consegue para vocês como aluno, a gente tem um cadastro como escola lá, então, assim, a gente consegue para vocês como aluno, e aí no final vocês estão levando um programa de acompanhamento aí real. Então, eu falo, é por isso que não dá mais, se não está dando mais para a gente manter o valor de 1.297, tá? E por isso esse valor vai mudar, vai ficar apenas até o dia 31. E ainda, se você entra, depois de participar de uma aula, você leva o kit do Kids Box também, que é um kitzinho com livro e um mimo, que eu sou apaixonada também, eu sou super fã deles, mas o precinho para comprar avulso é salgadinho. Renan falou, minha esposa não sabe nada, mas nada mesmo, o curso também serve para ela, né? Sim, Renan, o curso também serve para ela, já fala para ela entrar agora e participar do intensivo que a gente está fazendo em julho, que inclusive, 9 horas da noite, temos outra aula. Eu vou encerrar aqui com vocês e já tenho outra aula também. Não sei qual que é o seu nível de inglês, mas eu te garanto que mesmo se você é fluente, mesmo quem é fluente, gente, eu recebo mensagens assim, lindas, maravilhosas de pessoas que é fluente, falam, cara, eu não imaginava que eu aprenderia tanto, eu não imaginava que tinha tanta coisa para eu aprender, que é realmente outro contexto, é outro conteúdo, é outra coisa. O curso tem quanto tempo de duração? Vitória, inicialmente, 2 anos. Por que eu falo inicialmente? Porque durante o curso, durante o tempo que vocês estão no curso, eu vou pedir um vídeo para vocês, né? A gente lança um desafio, a gente lança uma campanha e pede um vídeo de depoimento. A gente pede um vídeo para você mostrar como que você era antes, né? Como que tá a sua relação, como que era a sua relação com o inglês antes e como que tá o desenvolvimento do seu inglês e da criança agora. E esse é um vídeo. Na hora que você me manda esse vídeo, você ganha 1 ano. Simples assim, tá? Então, assim, só pelo simples fato de você me mandar um vídeo contando como está sendo a sua experiência no Little Bilingual Lab, você ganha 1 ano a mais. Então, inicialmente, a gente fala que 2 anos, mas no final, 3 anos, tá? Carol, adquiri o curso essa semana, onde vejo como fazer o cadastro nesses sites. No Book Club, aqui, ó. Deixa eu share. Share screen. Share again. Você vai vir aqui, Bianca, na Book Club. Book Club, o primeiro vai ser do Epic.
Do Epic, a única coisa que, ó, Epic é o primeiro post que eu deixo ele deixo ele pinned, tá? Então, o primeiro post do Epic aqui, você vai só colocar, ó, o nome do seu filho, nome completo e o grade dele, tá bom? Você coloca isso para mim, você comenta lá para mim. E o do Books tá aqui embaixo, ó. Fiz sua conta do Books gratuitamente, tá? Aí aqui nesse post você vai saber como que você cria a sua conta do Books sem pagar nadinha, só por ser aluno Little Bilingue. Yeah? Any more questions, guys? Os intensivos estão ficando gravados porque eu trabalho à noite. Sim, a gente grava tudo fica gravado. Ninguém perde nada, tá? Então, todos os intensivos estão lá, a gente grava os chats que a gente faz encontros de speaking toda semana também. Quinta-feira a gente tem encontro, a gente grava também. A Luísa faz encontros, acho que agora é semanal, se eu não me engano. Mas a Luísa faz encontro, a Luísa faz aula ao vivo de fonética, de preposição, né? Ela faz de alfabetização. Então, tem vários encontros ao vivo. E aí tem a parte do Telegram também. Vocês têm acesso ao Telegram? A Luísa falou toda semana mesmo. Não tinha certeza se era 3 ou toda semana, mas então tá. Toda semana. E aí vocês têm o Telegram também, que vocês podem tirar todas as suas dúvidas, conversar. O Telegram gente, é muito bonitinho. E os speaking também. As aulas de speaking, os encontros de speaking é muito legal. Acontece toda quinta-feira. Eu estava até falando que na semana passada, semana passada eu estava sem internet, não consegui participar, só fez a Lu. Mas na semana retrasada, uma aluna pediu para mim brigar com o marido dela. Ela falou assim, Carol, ele não está me ajudando, briga com ele, por favor, porque ele fala inglês. Pois eu lá chamei o homem e estava lá brigando com o homem. Então, assim, é muito leve. Os nossos encontros são realmente, tipo, a gente vai se encontrar para bater um papo. Então, é bem legal os encontros. Bianca falou, tem muita informação na plataforma, trabalho realizado com muito carinho e amor, estou amando. Thank you, Bianca. It's just the beginning. É só o comecinho. Eu adoro o começo, eu adoro quando o pessoal entra. E eles ficam muito encantados. Falam, meu Deus, é só o começo. É sempre só o começo. Comigo e com a Luísa é sempre só o começo, que a gente não para mesmo. Tá? So, guys, if you wanna be a student, if you wanna be part of Little Bilingual Lab, I'm gonna send a link for you, ok? Eu vou mandar o link para vocês no WhatsApp. E é isso, de novo, só relembrando que vocês ganhariam tudo isso só por se tornar aluno. E agora o valor vai ficar só até dia 31, ok? So, if you wanna do it, if you wanna join us, if you want us to be with you guys, se você quer nosso acompanhamento, se você quer que a gente pegue, literalmente a gente pega na mão. A Luísa é mais pegar na mão, eu puxo na orelha, eu puxo a orelha. A Luísa é mais docinho, assim. A Carol puxa orelhas, mas é com amor, sempre com amor. E aí a gente leva vocês até onde vocês querem. Então eu sei que tem hora, a gente tem altos e baixos, né? Maternidade, tem hora que a gente tá muito bem, tem hora que a gente não tá. E a gente tá lá para vocês, literalmente qualquer coisa, a gente tá lá para ajudar vocês. Então, é isso, eu vou mandar para vocês o link no WhatsApp, eu espero muito que vocês tenham gostado, tenho só um pedacinho do que é o Little Bilingue, só um pedacinho do que seria uma aula do Little Bilingue, e eu espero que vocês possam estar com a gente do outro lado, yeah? So, thank you so much, eu vou desligar porque daqui a pouco eu tenho outra aula para dar, and I'll see you soon, maybe I'll see you soon, yeah? Thank you so much, guys, nighty night, see ya! Bye.